né? Você vai ler lá, ó, 1 Coríntios 1, 10 a 17. E aí aqui vai dizer o assunto, tá bom? Então, assim, uma revista muito boa que traz esse pano de fundo, esse pano histórico pra gente também. Bom dia, Regina. Deus abençoe aí, o Ademir também, toda a família. Tá ok, gente? Então vamos lá, então. O texto que a gente vai estudar é 1 Coríntios, né, o livro. Mas o texto bíblico que eu vou usar aqui está lá em Atos, capítulo 18, versículo 1 em diante, que é quando Paulo chega em Corinto. Só para vocês terem um pano de fundo, que Paulo que começou a igreja de Corinto. Então eu vou ler aqui Atos 18, do versículo 1 ao 4. Vou até escrever aqui, ó. É o texto-chave da lição. Atos 18, de 1. Na verdade é de 1 a 18, mas eu vou ler só até o 4. Só para a gente ter uma ideia. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu. Paulo estava em Atenas, na Grécia. Da Grécia, de Atenas, ele vai para Corinto. E lá em Corinto, ele encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, uma cidade, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio, o imperador, decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, mesmo trabalho, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo discorria, ensinava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, lá, Paulo então começa um trabalho de evangelização na cidade de Corinto, né? Então, você vai ver Paulo começando o trabalho a partir da casa de Priscila e de Áquila. Ele se estabeleceu ali, porque eles tinham a mesma profissão, trabalhavam juntos, e Paulo, então, todos os sábados, como é costume do judeu, os sábados os judeus vão para a sinagoga, e Paulo ia para lá para falar a respeito de Jesus com eles, para anunciar a fé em Jesus para aquelas pessoas, tá ok? Então, deixa eu fazer uma oração, depois a gente começa aqui então. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o seu nome neste momento. Agradecer-lhe, ó Deus, pela bênção de estarmos juntos aqui nesta live para aprendermos da tua palavra. Sê conosco, ó Deus. Seja um tempo de bênção agora e de aprendizado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É interessante, se você for ler, é claro que tem que ler, né, irmãos? A epístola, essa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo, aqui ele é muito prático. Você vai ver Paulo aconselhando uma igreja que enfrentava muitos problemas. Como é que Paulo ficou sabendo desses problemas? O pessoal da família de Cloé, visitando Paulo, quando Paulo estava em Éfeso, Paulo escreve de Éfeso essa carta para a igreja de Corinto. Paulo estava na cidade de Éfeso e recebendo a visita do pessoal da família de Cloé, eles relatam como é que está. E Paulo pergunta, natural, e eles relatam como é que está a igreja lá em. Paulo pergunta como é que está a igreja lá em Corinto. E esses irmãos, então, é preciso entender que aqui não era fofoca, não era falar mal, né? Não era criar intriga. Eles relataram como estava a igreja de Corinto, né? E no relato desses irmãos, a igreja de Corinto estava enfrentando muitos problemas. Muitos problemas. Eram problemas de sobra, se nós poderíamos dizer assim. E Paulo, então, né, pega a sua pena e escreve. Na verdade, segundo os comentaristas, Paulo escreveu 3 cartas para Coríntios. Né? Essa primeira carta de Coríntios aqui, na verdade, é a segunda. Segundo o estudo teológico de 1 e 2 Coríntios, Paulo dá a entender que ele escreveu uma outra carta.
e essa carta se perdeu. Então você tem 1ª e 2ª Coríntios, que talvez deveria ser 2º e 3º Coríntios, né? Então essa carta aqui, Paulo, ele escreve para orientar uma igreja que está enfrentando muitas dificuldades. Mas mesmo com tanto de problemas que essa igreja enfrentava, que ela tinha, Paulo usa uma expressão interessante para essa igreja. Paulo, 1 Coríntios 1 e 2. Deixa eu ler aqui o texto para a gente. 1 Coríntios, deixa eu pegar a Bíblia aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Eu esqueci de deixar aberto aqui. 1 Coríntios 1 e 2. Olha o que Paulo escreve sobre... Como é que Paulo chama a igreja de Corinto? Porque muitas vezes, irmãos, a gente é injusto com a igreja. Muitas vezes a gente qualifica a igreja negativamente, só reclama da igreja, só fala mal da igreja. E Paulo, mesmo sabendo que essa igreja era uma igreja que tinha muito problema, Paulo não desqualifica essa igreja. Capítulo 1, versículo 2 de 1 Coríntios, Paulo fala assim: a igreja de Deus em Corinto, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz sejam convosco da parte de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo chama essa igreja de Deus, mesmo com um monte de dificuldades que tem nela. E por que é que tem dificuldade nas igrejas? Já se perguntou? Porque a igreja é ruim? Porque o pastor é ruim? Porque o conselho é ruim? Porque isso é ruim? Não. Nós temos dificuldades na igreja porque nós somos humanos, seres humanos que lutam, né? E você vai ver aqui a tônica da mensagem de Paulo a Corinto é chamando o povo de volta à santidade. Porque é uma luta que nós temos contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo e contra nós mesmos, contra a natureza caída e pecaminosa que ainda habita em nós, apesar de sermos regenerados em Cristo Jesus, mas temos que lutar contra o pecado. Então Paulo chama essa igreja de Deus, mesmo com todas as dificuldades que ela tem. Paulo devota um carinho a essa igreja e dá um puxão de orelha muito grande nela, porque ama. A Bíblia não diz assim que Deus corrige porque Ele ama, e Paulo então amava essa igreja e escreve para essa igreja. Essa carta foi escrita por Paulo, aproximadamente no ano 56, 57 depois de Cristo. Foi escrito foi escrito na cidade de Éfeso, né? O alvo era os cristãos de Corinto, mas ela é palavra de Deus para a gente e serve para nos orientar de como devemos lidar com situações que surgem nas igrejas, né? E uma expressão chave aqui na 1 Coríntios é divisão na igreja. A igreja estava dividida. E Paulo, então, vai lá e trata, né? Então, é uma epístola, é uma carta de correção em que o apóstolo Paulo se mostra contra vários problemas e procedimentos daquela igreja. Agora, eu vou lançar uma pergunta, eu queria que vocês participassem. Por quê? A cidade de Corinto, a gente não pode esquecer disso, era uma cidade grande naquela época, era uma população de mais ou menos 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas. A cidade de Corinto estava localizada num lugar estratégico, bem ao sul da Grécia. Ela ficava entre 2 portos marítimos, e ela tirava ali bons lucros do comércio que passava pela cidade. Então, é uma cidade que tinha um movimento enorme de comércio, né? Além disso, muitos comerciantes e marinheiros visitavam Corinto. E lá em Corinto, esses marinheiros, esses comerciantes, cometiam terríveis pecados ali, que não tinham coragem de cometer na própria terra. Então eles eram viajantes que chegavam lá e lotavam a cidade para cometer pecados terríveis.
tornando Corinto uma das cidades mais imorais da época, né? E havia um ditado que comportar-se como um habitante de Corinto, quando alguém queria dizer assim, fulano é um devasso, fulano é um promíscuo, eles diziam assim, fulano se comporta como um habitante de Corinto. Então, olha para você ver, uma cidade grande, né, 500 mil pessoas, é um Ribeirão Preto, vamos dizer assim, para aquela época era uma cidade enorme, era uma cidade comercial muito forte, uma cidade que tinha muita gente que passava por ali, e era uma cidade que tinha muita imoralidade sexual naquela época. E é interessante, gente, que além disso, também é uma cidade religiosa. Mas a religião que imperava lá era da religião da deusa Afrodite. Afrodite naquela cultura, na cultura grega, era a deusa do amor, a deusa do sexo, né? Então eles tinham um templo enorme erigido para essa deusa Afrodite e lá, segundo alguns historiadores, haviam mais de 1000 prostitutas cultuais. Eram mulheres que participavam ali, então os marinheiros, os comerciantes iam para esse templo e lá eles tinham orgias, né? Os pais levavam seus filhos para a iniciação sexual lá neste lugar, né? Então, embora a cidade de Corinto fosse uma cidade linda por fora, mas por dentro existia uma corrupção, uma imoralidade terrível. E a igreja de Corinto estava inserida nessa cidade. Aí a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: nós em Nova Resende, nós temos os nossos desafios da nossa cidade. Mas a nossa cidade é uma cidade pequena, 15 mil, 16 mil habitantes, pequena, mantém certos padrões culturais, mantém certos padrões morais, todo mundo se conhece. Então os desafios de ser igreja em Nova Resende são diferentes dos desafios de ser igreja em uma cidade grande, cosmopolita, uma cidade tipo São Paulo, Rio de Janeiro, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Talvez alguém que está me vendo já viveu ou talvez vive hoje numa cidade maior. Quais são para vocês os desafios de viver o Evangelho nas grandes cidades? Né? Tenta imaginar, né? Talvez você já morou na cidade grande, naquela época era cristão, lá na cidade grande. E qual é o desafio? Né? O que você pode me dizer aí? Quais os desafios de morar, de viver o Evangelho, de ser igreja, de viver o Evangelho nas grandes cidades? Eu queria que você opinasse para mim aí. Tá bom? Me dá a sua opinião, coloca aí, né? O que você acha? Qual é o maior desafio de ser cristão numa cidade grande, né? De viver o Evangelho, de ser igreja numa cidade grande? O que vocês acham? Maior desafio de viver o cristianismo, o Evangelho em uma cidade grande. Tá ok? Vocês vão me respondendo, eu vou dando a aula aqui. Tá ok? Então, esse era o contexto da igreja de Corinto, que estava inserida numa cidade grande, numa cidade culturalmente muito forte, financeiramente muito forte, mas que vivia uma promiscuidade muito grande, né? E viver o Evangelho em Corinto era um desafio muito grande, né? Porque eles tinham que lidar com todas essas questões que eram naturais, que eram normais. Por exemplo, a religiosidade lá na cidade de Corinto, né, uma das religiões de Corinto, que era mais forte propagada, que era o culto a Deus Afrodite, a religiosidade era mesclada, né? Era mesclada com a promiscuidade, né? Tanto que nos cultos que eles faziam lá, na adoração à deusa, o que acontecia? Aconteciam orgias sexuais, era isso mesmo. Era uma coisa terrível. É só você ler e pesquisar, né,
sobre a promiscuidade da cidade de Corinto na época de Paulo. Então, gente, viver o cristianismo, viver a vida cristã naqueles lugares não era realmente muito fácil, né? A igreja de Corinto foi estabelecida aí no início da terceira viagem missionária de Paulo. Paulo estava em Éfeso. Eu vou voltar daqui a pouquinho, eu estou esperando vocês escreverem. Quais os desafios de viver a vida cristã, a fé, que vocês acham? Numa cidade grande, que é diferente de uma cidade pequena, tá? Escrevam aí, enquanto eu dou o pano de fundo aqui ainda, né? Então, Adriano escreveu aqui, é difícil a congregação com os irmãos. Muitas vezes a igreja é longe da sua casa. Hoje ainda temos a internet que nos aproxima, mas antigamente não era assim. Olha a dificuldade, né? De cidades maiores, de cultos, né? Às vezes a pessoa se identifica com uma igreja e é longe, tem que pegar ônibus, por aí vai. O desafio maior é estar no mundo e não se contaminar. É o maior desafio, escreveu aqui a Marilza, né? Escreve mais comentários aí que eu vou dar aqui 3 opiniões a respeito disso. Então, o apóstolo Paulo escreve para essa igreja, que estava se debatendo entre si, né? Naquela época, porque enfrentavam desafios enormes lá. A Maria José escreveu, devido ao sucateamento de muitas igrejas, ser cristão nas cidades grandes é motivo de chacota. Não há muita credibilidade. O desafio de cidade grande, né? Mas aqui, 3 desafios que eles tinham, que às vezes se enfrentam em cidades maiores. A imoralidade desinibida, né? Em cidades grandes, cidades pequenas, as pessoas se controlam mais um pouco. Em cidades maiores, nem tanto. Outra coisa que as igrejas enfrentam, que a gente enfrenta para viver o evangelho em cidades maiores, é que é muito latente, é muito visível, é injustiça no cotidiano. Dificilmente você vê em cidades pequenas como a nossa, né, mendigos, muitos pedintes, prostituição, né? Em cidades maiores você vê injustiça social, gente passando fome realmente, né? Então, desafios. E o convívio também com pessoas de outras crenças. São desafios enormes em cidades grandes. E a igreja de Corinto enfrentava coisas semelhantes a essas também, né? Por isso que o apóstolo Paulo escreve essa carta para responder às indagações, às colocações que aquela família comentou que a igreja estava enfrentando. Mas vamos aqui entender um pouco quais eram os problemas que a igreja de Corinto enfrentava. E que muitas vezes, gente, é muito semelhante aos nossos. Claro, devido às proporções de cada cidade, de cada, né, situação. Por exemplo, eles enfrentavam partidarismo, né? Um grupo dizia, o Hamilton colocou aqui, resistir ao materialismo, superficialidade das relações. Cidades grandes, cidade pequena, a gente é diferente, né? A gente senta na varanda ali, fica batendo papo com o vizinho, a pessoa passa, já para tomar um café, então é diferente. Quais eram os problemas da igreja de Corinto? Eles enfrentavam partidarismo, a igreja estava dividida. Uns diziam, não, eu sou de Apolo, que era um evangelista que pregou muito naquela igreja. Não, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Jesus. Então, partidarismo, impureza sexual. Por exemplo, tinha um caso lá dentro daquela igreja que chegou aos ouvidos de Paulo e a igreja não tratava daquele caso como deveria tratar. Havia um caso sério, gravíssimo de imoralidade sexual de um rapaz que era amante da madrasta dele. Paulo trabalha sobre isso, 1 Coríntios 5, né? E 6 também. Havia litígios, irmãos entrando na justiça um contra o outro, brigando um contra o outro. Havia o problema de casamento, divórcio, que estava uma coisa terrível que estava acontecendo na igreja. Ainda havia a questão da idolatria, porque alguns irmãos que se converteram
ao cristianismo ainda lidavam com essas questões da idolatria, tinham dificuldade de abandonar a idolatria. Outro problema que tinha naquela igreja era a ordem no culto. Irmãos, era uma bagunça, né? Paulo trabalha isso lá em 1 Coríntios 11, Paulo vai e fala, gente, vocês precisam caminhar assim, faz isso, faz aquilo, né? Outra coisa, era um desprezo à ceia do Senhor. Também tinha uma banalização sobre a Santa Ceia e também uma ignorância sobre os dons espirituais. Então, a igreja de Corinto tinha muito problema. E Paulo ficou sabendo disso. Só que Paulo não foi omisso. Paulo tratou o problema. Paulo mexeu na ferida. Paulo escreve 3 cartas. Essa 1 Coríntios é a mais forte. Paulo trata de problemas muito contundentes. 2 Coríntios é um pouco mais branda. Paulo já passeia por outros temas. Mas aqui Paulo trabalha muito forte a vida da igreja. E a gente precisa trabalhar a vida da igreja sim. Se tem problema, tem que ser tratado, tem que ser conversado, né? Precisa trazer à tona, né? Claro, sempre em amor, para evitar um prejuízo ao Evangelho, à igreja de Jesus, nunca com briga, nunca com confusão. Paulo não trabalha confusão aqui, né? Paulo não briga, Paulo ele é forte, ele é contundente nas suas palavras, mas Paulo trata as questões. E tinha alguns assuntos, assim, na igreja de Corinto, especialmente 3 assuntos, que eram muito polêmicos. Não dá para entrar assim, para fazer um estudo aqui detalhado sobre cada assunto. Aqui a proposta da revista é só fazer trazer um pano de fundo, né? Que havia um problema e Paulo tratou esse problema e tocou no assunto. O primeiro deles é a questão da liberdade cristã, né? Paulo ele sempre desfrutou com autoridade da sua liberdade cristã. Mas o apóstolo Paulo sempre se preocupava com uma questão interessante, da má compreensão do que é ser livre em Cristo, ou a aplicação desse conceito. Paulo trabalha que a liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Por isso Paulo fala assim, 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que quiser, pastor. A vida é minha, eu tenho liberdade. Mas Paulo fala assim, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam, tanto a si próprio como o outro também. Lembra quando Paulo trata aqui da questão das carnes sacrificadas a ídolos? Paulo fala, se eu comer carne, escandaliza o teu irmão, né? Não vai edificar, vai trazer problema, né? Vai causar escândalo, não coma. Preserve a fé do outro, porque nós temos sim uma responsabilidade sobre a fé do outro. Lembra quando Caim matou Abel? Aí Deus perguntou, o Caim, cadê teu irmão Abel? O que Caim respondeu? Acaso sou eu cuidador do meu irmão? Olha para você ver. Nós somos sim cuidadores uns dos outros. Nós somos sim servos uns dos outros. Então nós somos chamados a zelar pela fé do outro, né? Não, eu não vou ser hipócrita, não vou viver... A Bíblia fala que eu preciso cuidar do outro, que às vezes não tem uma maturidade para lidar com determinadas situações, né? Criança, né? Tem determinadas situações, determinado tipo de conversa que eu não posso ter na frente de uma criança. Por quê? Porque eu sou hipócrita? Não, porque a criança ainda não tem a estrutura emocional, não tem a devida maturidade para lidar com determinados tipos de assunto. Então, eu vou preservar a criança. Quando ela atingir uma idade, ela sai da idade infantil, adolescência, jovem, adulto, aí tem coisas que ela vai poder discutir, conversar. A mesma coisa na fé. Se eu sou maduro na fé, se eu tenho mais tempo de fé, se eu tenho mais conhecimento de fé, conhecimento das doutrinas bíblicas,
eu preciso sim respeitar a visão de fé do outro, que talvez está começando agora, está aprendendo ainda, né? O beabá da palavra de Deus, está se inteirando da palavra de Deus, está aprendendo determinados termos, está aprendendo determinados conceitos, mas não, eu sou duro, eu sou isso. Não. Então, tem coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. Aí Paulo trabalha essa questão da liberdade cristã. Eu sim sou livre em Cristo. Não tenho mais condenação sobre a minha vida a respeito da salvação, né? Só que eu tenho uma responsabilidade pelo coração do outro, né, para não causar escândalo. Jesus trabalhou sobre isso. Ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daquele que escandalizar os meus pequeninos, né? Os novos na fé, aqueles que não têm ainda, né, mas deverão crescer na fé e no conhecimento, a fé, a consistência da fé. Então, Paulo trabalha, era um assunto polêmico. Um outro assunto polêmico que Paulo trabalha aqui é a questão do uso do véu na igreja. Está aqui na revista, né? 1 Coríntios 11, 1 a 16. Parece que Paulo aqui está trabalhando, né? A mulher deve ou não usar o véu. E até hoje né, tem uma igreja que usa o véu. Né? Não vou citar nome de igreja, porque aqui o assunto não é esse. Né? E tem como doutrina da igreja a mulher usar o véu. Só que naquela época, quando o contexto ali trabalha a questão da sujeição da mulher ao homem, né, da autoridade masculina sobre a mulher, a autoridade espiritual que Paulo trabalha aqui, né, que a mulher seja sujeita ao marido, não é ser escrava, não é para ser pisada, é para ser amada, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O homem também deve amar a sua esposa e dar a sua vida por ela, né? Então, só que o evangelho naquela época tinha dado à mulher uma liberdade que nunca antes ela tinha possuído. O evangelho aboliu a distinção do sexo quanto à salvação e ao estado de graça. Então parece que por causa dessa liberdade, as mulheres de Corinto começaram a reclamar, né, igualdade de condições com os homens, em todos os sentidos. E aí começou a trazer um certo desgaste na igreja também. Segundo alguns comentaristas, também tinha um costume que mulheres que usavam cabelo curto, né, que cortavam muito curtinho, eram uma marca, alguns comentaristas falam isso, que era uma marca característica dessas prostitutas cultuais. Então, a mulher se convertia e vinha para a igreja de cabelo curto ainda. Então, para não causar escândalo e chamar atenção, usava-se também o véu. Mas aqui, o véu é a questão da submissão, né, mais ao marido. Então, Paulo trabalha isso. Mas era o contexto daquela época. Era aquele contexto. Não tem nada a ver para os nossos dias de hoje. Era uma questão cultural, né? Era uma questão daquele momento, uma cidade que tinha uma religiosidade diferente. Um outro assunto aqui que Paulo trabalha, que também era polêmico, que até hoje causa muita polêmica, e a gente não vai entrar aqui, não vamos discutir aqui, né, propriamente dito, porque aqui é uma aula só sobre isso. Então, eu estou dando um panorama geral, que é a questão do dom de línguas. Né? Os crentes daquela época, eles sofriam com o mau uso do dom de línguas. Por isso, o apóstolo Paulo definiu alguns princípios sobre o uso do dom na igreja. Né? Nós temos hoje, no meio cristão evangélico, duas vertentes sobre a aplicação do dom de línguas nos dias de hoje. Uma vertente considera o dom de línguas vigente, que existe para os dias de hoje, e uma outra vertente que o dom de línguas cessou com a revelação da Bíblia. Como eu disse, eu não vou discutir isso aqui hoje, o que não é o tema da nossa lição, senão a gente vai gastar muito tempo aqui. Né? O que a gente quer
discutir como é que Paulo tratou essa questão para aquele momento, né? Primeiro, Paulo colocou 1 Coríntios 12, 10, 28, 30, é o último dom da lista. Paulo falou, possui menor importância que a pregação da palavra, e Paulo coloca que deve ser seguido de interpretação. Paulo também coloca, Paulo fala assim, que 5 palavras entendidas valem mais que 10.000 em outra língua. Paulo fala que o dom de línguas servia para o sinal para os descrentes, e Paulo comenta, é a orientação que Paulo dá para a igreja. Somente 2 ou 3 poderiam falar num culto sucessivamente, né? Então, eram problemas que tinha naquela época, eram situações ali, e Paulo poderia cruzar os braços no meio de uma coisa, se virem. Não. Paulo tratou cada situação, Paulo tratou cada assunto que foi trazido até ele e pontuou todos eles. Esses 3 são os mais polêmicos, e é interessante que esses 3 até hoje traz uma certa polêmica para a gente. Tá bom? Se traz polêmica, o que a gente tem que fazer? Seguir a orientação bíblica. O que a Bíblia fala sobre determinada situação. Então a gente vai para a Bíblia e a partir da Bíblia, né, a gente resolve a situação. A igreja de Corinto estava vivendo um verdadeiro caos. E qual é a essência para se resolver todos os problemas que surgem em uma igreja? A essência para se resolver todo e qualquer problema que surge em qualquer igreja está em obedecer a Deus em amor, por meio da própria palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu sinto, é o que a Bíblia Sagrada nos orienta a respeito disso. Então a gente precisa observar a Escritura Sagrada para cultivarmos uma comunidade que corresponda em essência à vontade de Deus. Uma igreja que vive em confusão, que vive em pé de guerra, que vive brigando, ela está fora dos propósitos de Deus. E Paulo, sabendo disso, escreve para essa igreja e orienta como a igreja deve viver, como ela deve se pautar. Então, gente, a lição aqui de Coríntios para a gente é isso. Primeira lição, que a igreja é a igreja de Deus. Deixa eu só ler aqui o que a Regina colocou a respeito da dificuldade. Talvez, aí ela fala aqui da questão da nossa cidade pequena, né? Talvez por ser uma cidade pequena, devemos tomar cuidado com o nosso testemunho, pois somos conhecidos por todos e o mau testemunho traz enfraquecimento a toda a igreja. Né? Essa é uma dificuldade em cidades pequenas, onde todo mundo se conhece. Tá? Então ela trouxe aqui um pensamento a respeito das cidades pequenas. Mas vamos voltar aqui. Algumas lições assim gerais. Primeira lição, a igreja de Deus. Porque talvez a gente olhando de fora, essa igreja... Não. Paulo fala, a igreja de Deus que está aí em Corinto, eu saúdo vocês com a graça e a paz de Jesus. E tal. Paulo vai, ele olha para a igreja e sofre com ela, e mesmo com dificuldades que essa igreja possa ter, o apóstolo Paulo a chama de igreja de Deus. Então a igreja de Deus, meu irmão. A igreja não é do pastor Giancarlo. Deus me livre, eu não quero igreja. Igreja do Senhor Jesus. Ele é que sabe lidar com a igreja. Ele é que sabe, né, conduzir a igreja. Então a primeira coisa é essa. A igreja é de Deus. Mas tem uma segunda questão. Mesmo a igreja sendo de Deus, ela terá problemas, porque ela é composta de gente. Eu e você somos gente de carne e osso, pessoas que têm desejos, que têm incoerências dentro de si, que têm dificuldades, né? que nós temos dificuldades relacionais, porque a gente quer impor, né? Eu acho que a era da razão nunca acabou no mundo.
A era da razão existe, porque eu tenho a minha razão, você tem a sua razão, né? E o que importa é a minha razão, não é a razão do outro. Então a gente vive uma queda de braço, um querendo impor sobre o outro as razões. Mas, irmão, a Bíblia diz isso. Não quero saber da Bíblia porque eu acho isso. Olha a dificuldade. Então, gente, olha só que a gente precisa acordar para essa realidade. Tem problemas, tem dificuldades. Agora, porque tem problemas, porque tem dificuldades, eu vou julgar a igreja, vou condenar a igreja, vou falar mal da igreja? Não, porque tem problemas, dificuldades, o que eu vou fazer? Primeiro orar ao Deus dessa igreja. Primeiro buscar a Deus. Deus, a igreja é tua. Então venha com a tua mão poderosa. Deus é soberano. Deus governa o mundo e governa a sua igreja também. Então eu preciso orar a Deus. Deus, venha com a solução, venha com a providência e não causar furor. Não jogar gasolina no fogo, né? Mais lenha na fogueira. Então eu vou orar para Deus conduzir. Segundo, depois de orar, né? A gente vai tratar o problema. Mas tratar, a Bíblia fala que a gente tem que tratar sempre com amor. Amor não é passividade. Amor não é passar a mão na cabeça. Amor é o confronto. E quando eu falo confronto, não é briga. É sentar, olhar olho no olho, meu irmão, o que é que está acontecendo? Jesus fala disso em Mateus 18. Se você souber que teu irmão está lá, né, em pecado, vai lá e adverte ele. Aí não deu nada, chama outra pessoa como testemunha, vai lá. Não deu, chama mais um grupo, não deu. Traz para a igreja então, e se a pessoa não quiser receitar a reprimenda, então ela é cortada da igreja. A orientação que Jesus dá. Então o problema tem que ser tratado. Nós não podemos ter medo de tratar o problema, de tocar na ferida, mas com o intuito não de causar mais ferida ainda. Se você vai no hospital com um machucado, com a ferida, chega lá, ela está infeccionada. O que os enfermeiros, o que o médico vai fazer? Vai fazer uma asepsia, vai limpar, vai jogar lá o que tem que jogar, o produto tem que jogar, né? Ainda bem que não tem mais metiolate que arde, né? Joga o produto, cuida, limpa, faz uma asepsia, aí põe um antibiótico, põe um remédio para curar. Você não vai chegar lá, eles vão jogar mais coisa tem que mexer na ferida, mas vai mexer para ser tratado, para ser curado. A igreja também é assim, né? Então não fique achando, porque teve um problema na igreja, porque teve uma situação na igreja, né? Ah, essa igreja é ruim, essa igreja... Não, fica tranquilo, Deus é soberano, vai ser tratado, vai ser curado, né? E as coisas vão acontecer no tempo certo. E se você lê 1 Coríntios, leia essa semana 1 Coríntios, e leia com essa ótica de Paulo tratando aquela igreja, o ensino de Paulo, o desejo de Paulo para aquela igreja e para nós também, era que a igreja abandonasse toda a prática pecaminosa e retornasse à consciência de que Jesus é o cabeça da igreja. Né? Que Jesus é o cabeça da igreja. Então, 1 Coríntios é um manual prático da vida cristã, de coisa. Pastor, o que eu devo, o que eu não devo fazer? Está na Bíblia. É só olhar para a palavra de Deus. Aqui mostra para a gente que nós não estamos livres de dissabores, que todos estão sujeitos a pecados, a deslizes. A Bíblia fala, quem está de pé, cuide para que não caia, porque nós estamos sujeitos, principalmente se a gente vive no convívio de uma comunidade. Nenhuma igreja, ninguém é tão bom e perfeito a ponto de não errar. E nenhuma igreja é suficientemente ruim a ponto de não ser corrigida. A igreja de Jesus subsiste nas igrejas locais, que buscam trabalhar os seus erros, porque na nossa história, irmãos, de fé, nós vamos errar, mas eu vou buscar corrigir esse erro. Então eu preciso entender que a igreja, 1 Coríntios trabalha, precisa voltar a sua consciência para Jesus. A igreja precisa caminhar para Jesus e com Jesus, e tendo Jesus como parâmetro da igreja. Faça um comentário, o que você achou disso?
Me diga aí, o que você achou dessa lição de hoje? Né? O que chamou a sua atenção na lição de hoje? Escreve para mim aí. Alguma coisa que chamou a sua atenção nessa lição que Paulo trabalha. Leia, irmãos, essa semana agora. Começa hoje. Leia lá primeiro. Você vai ver, você vai fazendo a leitura, sabendo dessas informações, você vai, nossa, olha o que Paulo trabalha, quanta coisa Paulo está falando aqui. Então, escreva para mim aí, o que chamou a sua atenção nessa lição de hoje. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Escreve aí para eu ler seu comentário, tá bom? Irmãos, hoje às 18 horas temos a nossa live, né, do nosso culto, e não perca. E aí, irmãos, eu preciso chamar a igreja para isso, para divulgação, não é para ficar conhecido, não, para a mensagem atingir o coração das pessoas. Então, na hora do culto, quando começou, o que você vai fazer? Você vai lá e compartilha o vídeo, manda para os seus contatos, marca lá, escreve na live aí, né, nos comentários, o nome das pessoas, no início. Vai lá e escreve o nome, e aí vai ser marcado, a pessoa vai ver, e vai ver a live também, vai participar. Então nós temos que fazer esse trabalho de compartilhar. Tá ok? A Regina colocou ótima lição, muito importante. Quem mais tem algum comentário para fazer aí a respeito da lição de hoje? Olha que pano de fundo histórico, né? Fantástico aí, que a lição trouxe para a gente. Vamos lá? Lembrando, irmãos, que a gente precisa realmente fazer a divulgação dos trabalhos da igreja. Enquanto não voltam os cultos presenciais, eu creio que daqui a pouco vai voltar de maneira escalonada, não com todo mundo, mas vai voltar. Mas até isso acontecer, e depois que voltar, eu vou diminuir drasticamente aqui as lives. Eu não vou continuar fazendo tanta live assim. Vou só colocar as que tinham dos 2 cultos oficiais, de quarta e domingo. Tá ok? Mas por enquanto, nós vamos aqui. Então divulgue o trabalho da igreja, os vídeos, lá no YouTube, irmãos. Né? Se inscreva lá no nosso canal, compartilhe aí para as pessoas quando a gente colocar, tá bom? Então eu vou encerrar aqui a lição de hoje. Deus abençoe a sua vida, que vocês tenham um domingo abençoado, cheio de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar mais uma vez, te bendizer, pela alegria, pela bênção de termos aqui meditado mais uma vez na tua palavra e conhecendo o Senhor, essa carta, essa epístola tão importante para a igreja, que nos mostra como devemos viver e viver em santidade. Abençoe teu povo, tem misericórdia do nosso país, com tantas mortes, com tanta dificuldade. Venha, Senhor, ilumina a mente dos cientistas, para que criem a vacina, o remédio, e para que a tua paz volte a reinar na vida, no coração e na saúde das pessoas. Visita, Senhor, as famílias enlutadas, visita aqueles que estão lá nos hospitais, entubados, estão lá na situação difícil, seja a companhia deles, ó Deus. Eu quero entregar todos em tuas mãos, os profissionais de saúde, os governantes, todos que estão na linha de frente, que a bênção do Senhor, que a proteção do Senhor esteja com eles. Nós oramos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, deixa eu ver aqui, tem alguns comentários aqui, ó. Vamos ver. A Marli, ótima lição, cada dia um aprendizado. Sara, nós podemos ter Cristo como prioridade mesmo no mundo, no meio desse mundo tão conturbado, verdade. A Renata, muito esclarecedora de extrema importância. É isso aí, gente, uma lição muito importante, tá bom? Leia os textos bíblicos, muito texto bíblico aqui na revista, leia aí, que é bênção de Deus para a sua vida. Pessoal, vou ficando por aqui, né? Às 18 horas temos o nosso culto, fique ligadinho e não perca. A Marisa colocou aqui, ó, o que me chamou a atenção é o amor, o cuidado do apóstolo Paulo com as igrejas, cuidando de todas as áreas, por mais difícil que seja. Olha que bênção, é verdade, Paulo nos ensina, né, a olharmos para a igreja com muito amor. Boa colocação, Marisa. Mais alguém, gente?
Aí eu vou terminar aqui. Vamos ver se aparece mais algum comentário aqui. Deixa eu aguardar. Marcela Magalhães Martins, muito boa mensagem, pastor. Deus abençoe, Marcela, tá? Graça de Deus esteja na sua vida. Irmãos, eu não estarei na igreja hoje, agora na parte da manhã, tá? A igreja estará fechada só para avisar aos irmãos. Então, às vezes os irmãos, nossa, eu queria lá entregar meu dízimo, minha oferta. Você pode entregar para algum dos presbíteros ou pode entregar diretamente para o nosso tesoureiro, Juninho, tá bom? Só dá um toque para ele, que ele, você pode entregar o seu envelope lá, a sua oferta para ele também, o seu dízimo. Pessoal, Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Jesus. Se Deus quiser, né, isso tudo vai passar e nós vamos cantar, já pela fé estamos cantando o hino da vitória. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.